Nessa casa de guerreiro, Ogum, vim de longe pra rezar. Ogum, peço a Deus pelos doentes. Ogum, na fé de Obatalá. Ogum, Ogum, salve a casa santa. Ogum, dos presentes e ausentes. Ogum, salve nossas esperanças. Ogum, salve velhos e crianças. Ogum, preto velho ensinou. Ogum, na cartilha de Aruanda. Ogum, que Ogum não esqueceu. Ogum, como vencer a demanda? Ogum, a tristeza foi embora. Ogum, na espada de um guerreiro. Ogum, e a luz do romper do aurora. Ogum, vai brilhar nesse terreiro. Ogum, Patacori Ogum, Ogunhê. Dando continuidade a essa playlist que eu tô fazendo falando sobre Umbanda, Candomblé, um pouco da Quimbanda e também falando sobre as sete linhas, eu gostaria de terminar de falar um pouco sobre a Umbanda. Por quê? E ainda para dar início, falar um pouco da Quimbanda, muito pouco. Quimbanda vai ser bem breve, é um assunto para algumas pessoas um pouco polêmica, porque querendo ou não, tem gente que é um pouco fanático com a Quimbanda. Então, sempre vai ter um juiz, doutor da razão, e eu não tenho paciência para essas coisas. No vídeo anterior, eu falei um pouco sobre Candomblé e falei um pouco sobre a Umbanda. Dando continuidade, né? Tinha falado sobre a questão das entidades da Umbanda, comentei sobre algumas linhas, só que eu gostaria de falar sobre o que é a Umbanda. A Umbanda, ela é uma religião que também, né, cultua deuses de matriz africana, mas não somente. Como eu já tinha falado no vídeo anterior, na Umbanda nós cultuamos os nossos ancestrais, ou folclore. Por que folclore? Porque nós cultuamos, por exemplo, os boêmios do Rio de Janeiro e do Nordeste, como seu Zé Pilintra. Nós cultuamos as crianças, espíritos infantis de pureza. Nós cultuamos escravos, né? Nós lembramos da nossa ancestralidade de pessoas que foram escravizadas durante o período de escravidão, né? No Brasil, indígenas e por aí vai. Mas a Umbanda, ela é uma religião que ela é muito abrangente, ela é incrivelmente abrangente e existem cultos e cultos. Então, para falar de Umbanda, eu em momento nenhum posso falar que a minha é a verdadeira, que o meu culto é o ideal. Por que que eu não posso falar isso? Por que que eu, Daniel, não tenho nenhuma voz para isso? É porque o culto da Umbanda, ele é passar de mãe para filho? Sim, é passar de mãe para filho. Porém, existem ramificações que causam algumas divergências em questão de culto. Por exemplo, eu cultuo Umbanda Omolocô. Né? Na Umbanda Omolocô, a gente tem ritos, por exemplo, que vão sacrifícios, né? Nós sacrificamos animais, sim. Na casa que eu cultuo. A Umbanda Sagrada, ela é uma Umbanda que, pelo que eu saiba, ela já não tem essa parte desse trabalho. Tem a Umbanda Branca. E para falar sobre essa questão, eu não vejo como certo ou errado, eu vejo com base no que eu me identifico ou não, né?
E tem muita influência na Umbanda, por exemplo, do kardecismo. Por quê? Por causa do conceito espiritualista deles. Então, falar qual é a Umbanda certa e qual não é, é um pouco complicado. A Umbanda de Zélio, ela surgiu no Brasil há, sei lá, tem um século, mais ou menos. E eles têm um culto específico deles, foi o Caboclo das Sete Encruzilhadas, né? Eles cultuam, pelo que eu saiba, eles cultuam as crianças, os pretos velhos, trabalham com os caboclos, no máximo com o mestre da Jurema, e eles trabalham com os Exus, né? Mas os Exus não são de Quimbanda? É, Exu é de Quimbanda, porém Exu é uma necessidade. E quando eu falo Exu, eu estou falando de catiço. Exu, ele é como se fosse a polícia do outro lado. São espíritos de extrema importância para abertura de caminhos, para descarrego de energias e para limpezas. E isso muitas vezes, né, são usados em algumas casas para isso. São acordos que as entidades da casa têm entre si para poder fazer. Então toda casa de Umbanda saúda Exu. Por quê? Porque toda casa de Umbanda necessita, toda corrente necessita que Exu venha descarregar a energia, levar os contrários, levar o que tem de ruim embora, para se dar início aos trabalhos. A Umbanda Branca, ela, para mim, na minha visão, às vezes até muito preconceituosa, eu peço perdão para quem seja dessa fé e que possa ficar ofendido. Por favor, não quero ofender, eu estou falando com um pouco conhecimento que eu tenho sobre esse culto, já que eu não frequento, né? A Umbanda Branca, para mim, é uma Umbanda que é mais próxima do kardecismo, tendo em visão que, por exemplo, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele tenha surgido, aparecido numa mesa kardeciana, uma mesa espírita, e não tenha sido permitido para trabalhar. Então foi quando ele disse, não, vou abrir um culto chamado Umbanda e etc, para poder trabalhar. Então, assim, nesse caso, eles são bem parecidos com a parte do kardecismo, Umbanda, Paz e Amor, entendeu? A Umbanda esotérica ela já é mais mística, né? Ela já entra como se fosse a Umbanda branca, porém ela entra também já trazendo mais elementos do catimbó, da Jurema, né? Então, na Umbanda esotérica, eu acredito que já vem os trabalhos com os baianos, já vem os trabalhos com boiadeiros, já vem os trabalhos com ciganos, né? Com magias diferentes, visão mais holística, mais energética vinculada dessa parte, não focado somente na parte do gratiluz, digamos assim, né? O culto da Umbanda esotérica já entra o Exu e Pombogira com mais afinco, com mais intensidade, né? Os Exus, eles trabalham mais aceitam trabalhos, né? Dão consultas na casa. Então, assim, eu acredito que seja dessa forma. A Umbanda Molocô que eu frequento, na casa que eu frequento, nós trabalhamos com várias linhas de entidade. Então é um culto mais abrangente, acredito que mais antigo também, porque boa parte dos ritos vem de África, mas o surgimento vem do Brasil. Então o que acontece? A Umbanda Molocô, nós cultuamos os pretos velhos, os caboclos, os boiadeiros, os erês, os Exu, pombogira, cangaceiro, entra também. Ai, mas cangaceiro, pois é, cigano. Nós cultuamos os léguas na casa que eu frequento, por mais que não seja de Umbanda. Família de Légua, Tambor de Mina e Cantaria do Maranhão. Mas nós cultuamos os léguas também. Gente, vai ter parte 2 desse vídeo porque falar sobre isso pouco tempo não dá. Então, já curte, segue, compartilha, comenta. Eu já vou lançar o próximo vídeo, já vai pra playlist. Então, quem não viu os primeiros já vai lá. Tá bom? E quando estiver em live, dá um saravá. Tá bom? Até já.